E aí, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês, gente? Sou o professor Rafael Ramon, professor de matemática de vocês, e venho convidá-los a assistir nossa aula agora, nossa aula de matemática. Então, pega aí papel, caneta, lápis e borracha, para a gente dar início à nossa aula e ver o que é que a gente vai aprender hoje. Bem, o que é que a gente vai aprender nessa aula, gente? Nós vamos aprender a realizar operações de adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação entre monômios. Só que nessa aula, o foco é em divisão de monômios. Então, vocês já sabem resolver divisões entre números. Mas como é que se resolve uma divisão envolvendo monômios? Já pararam para pensar nisso? Bem, quais são as regras que devem ser seguidas, gente? Nós vamos iniciar nossa aula com um probleminha bem básico para a gente poder pegar a ideia do que a gente deve realizar para poder efetuar uma divisão entre monômios. Então vamos lá, gente. Divisão de monômio. A divisão de monômio é obtida da seguinte forma. Primeiro, dividem-se os coeficientes numéricos. Está começando a pensar um pouquinho aí e lembrar da multiplicação? Na multiplicação também fazíamos o mesmo processo. Multiplicávamos o quê? Os coeficientes numéricos. Então, é coeficiente numérico multiplicado com coeficiente numérico. Aqui na divisão, mesmo procedimento. Coeficiente numérico dividido por coeficiente numérico. E depois, nós fazíamos o quê? Nós multiplicávamos a parte literal com parte literal. Agora, na divisão, nós vamos dividir parte literal com parte literal, observando algumas propriedades da potenciação para realizar essas operações. Então, para fazer essa divisão, nós vamos relembrar as seguintes propriedades da potência. A elevado a m dividido por A elevado a n é justamente A elevado a m menos n. Então, divisão de potência de mesma base, conservamos a base e subtraímos os expoentes. Fazemos uma subtração entre os expoentes. Olha só nosso primeiro exemplo. Calcular a divisão entre quem? 12y elevado a 5 por quem? Por 4y elevado a 3. Então, eu estou dividindo esses dois monômios. O que é que a gente deve fazer? Pega parte numérica, coeficiente numérico, 12, coeficiente numérico, 4, e realiza a divisão entre eles. Então, vamos esboçar o raciocínio. Você pode representar através de uma fração, você pode representar fazendo uma separação, utilizando parênteses. Então, eu poderia fazer o seguinte, poderia colocar aqui, ó, 12 dividido por 4, entre parênteses, multiplicado por quem? Por y elevado a 5, dividido por quem? Por y elevado a 3. Poderíamos fazer isso. Mas podemos também fazer o quê? Uma representação através de frações. Vamos fazer o seguinte, vamos primeiro resolver assim, depois eu faço a outra representação. Olha só, gente. Pensa bem, 12 dividido por 4. Qual é o número que multiplicado por 4 vai dar 12? 3, não é isso? Então, o resultado aqui é 3. Multiplicado por quem? Aqui a gente tem divisão de potência de mesma base. Lembra da propriedade da potenciação? Vamos lá. Divisão de potência de mesma base. Conservamos a base. Fazemos o que com seus expoentes? Nós subtraímos. Então, vai ficar y elevado a quem? A 5 menos 3. Então, a resposta é 3 multiplicado por quem? Y elevado a quanto? Quanto é 5 menos 3? 2. Então, a resposta aqui é 3y ao quadrado. Essa é a resposta para o nosso primeiro problema. 12y elevado a 5 dividido por 4y elevado a 3. Professor, mas como é que a gente poderia resolver fazendo justamente uma representação através de fração? Olha só, se liga aqui como é que fica. Vou colocar aqui na cor preta. Você vai pegar o coeficiente numérico 12 sobre quem? Sobre 4. Multiplicado por quem? Coeficiente não, parte literal y elevado a 5 sobre parte literal y elevado a 3. Nessa situação aqui, o que é que você vai observar? 12 dividido por 4 é 3. E y elevado a 5 dividido por y elevado a 3, nós conservamos a base, que é y, fazemos o que com os expoentes? Subtraímos 5 menos 3. E aí, vou ficar com a resposta 3, que multiplica y ao quadrado. Então, a resposta aqui para essa divisão é 3y ao quadrado. Pegou a ideia, galerinha?
Beleza. Já que vocês pegaram essa ideia, nós vamos passar para um próximo problema para fortalecer mais ainda o que a gente está acabando de conhecer. Olha só, calcular a divisão entre quem? 20a elevado a 4, b elevado a 2, por quem? Por menos 5ab. Como é que a gente vai fazer? Vamos representar através de frações? Vamos lá. Vamos colocar aqui o quê? Parte numérica, que é 20, dividido por quem? Por menos 5, multiplicado por quem? Por a elevado a 4 sobre a. Observe que a gente está trabalhando com as partes literais e a gente está comparando aquelas que têm a mesma variável, que no caso é A, B, B com B, A com A. Se tivesse um C e um C, C com C. Então, vamos lá. E aí o próximo seria o quê? B ao quadrado sobre B. E aí, vamos lá, vamos resolver. Como é que fica? 20 dividido por 5 é 4. Só que observe o jogo de sinal, gente. O 20 é positivo, o 5 é negativo. Então, mais por menos é menos. Então, nós temos que colocar o sinal negativo. Menos 4. Multiplicado por quem? Por A elevado a 4 menos 1. Multiplicado por quem? Por B elevado a quem? A 2 menos 1. O que foi que eu fiz? Já que eu estou trabalhando com divisão de potência de mesma base, eu estou conservando a base, estou subtraindo os expoentes. Então, olha só como é que vai ficar. Vai ficar assim, ó, menos 4, A elevado a 3, B elevado a 1. Já que é B elevado a 1, não tem nem a necessidade de representar esse expoente que é igual a 1. Então, nós vamos tirar a resposta correta aqui, é menos 4 A ao cubo B. Beleza? Então, gente, perfeito, né? Vamos agora para um próximo exemplo. Olha só. Calcular quem? Menos 2 é menos 2A elevado à quarta potência, xy, dividido por quem? Por menos 0,5 A elevado ao quadrado, x. Então, vamos lá. Vamos representar utilizando frações. Vamos pegar menos 2 e dividir por quem? Por menos 0,5. Multiplicado por quem? Vamos para outra. Eu vou comparar A com A. Vou colocar A elevado a 4 sobre quem? A elevado a 2. Multiplicado por quem? Por x. X sobre x. Multiplicado por quem? Por y. Eu não coloco nada embaixo porque não tem lá no outro termo. Menos 0,5 A ao quadrado x não tem nenhuma representação para y. Então, deixamos somente o numerador. Podemos colocar até 1 aqui para indicar que é somente o y. Vamos lá. Vamos efetuar a divisão. Eu vou pegar menos 2 e dividir por 0,5. Menos 2 dividido por 0,5. Ou seja, quantas partes 0,5 cabe dentro de 2? Certo? Se a gente lembrar da reta numérica, aqui eu tenho 0, 1, 2 mais ou menos. Pronto. Deixa eu apresentar aqui. Lembrando da reta numérica. Só para lembrar dessa relação de quantas vezes 0,5 cabe dentro de 2, nós vamos observar o seguinte, ó. Aqui nós temos o 0, 1, 2. E aqui eu tenho justamente essa unidade aqui sendo dividida ao meio. Então aqui é a representação de 0,5. Aqui também vai ser dividido ao meio, aqui vai ser a representação de 1,5. 1,5. O que foi que eu acabei de fazer? Eu acabei de pegar essa reta que vai de 0 até 2, certo? Está limitada aí de 0 até 2. E eu fui observar quantas partes 0,5 cabe dentro dessa reta. Então, ó, de 0 até 0,5, 0,5 é uma parte. Está aqui uma parte. Aqui 2, 3, 4. Então, 2 dividido por 0,5 é igual a 4.
Mas eu poderia ter feito o quê? Poderia ter trabalhado com o quê? Com fração. Transformaria 0,5 em fração. 0,5 é 1 sobre 2. Então, ficaria 2 dividido por 1 sobre 2. E aí a gente vai lembrar da divisão de frações. Quando a gente está trabalhando com divisão de frações, a gente vai pegar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Que o inverso da segunda é 2 sobre 1. Certo? Então, ficaria 2 vezes 2, 4. E 1 vezes 1, 1. Então, a resposta seria o quê? 4. A resposta é 4. Então, só para confirmar a nossa ideia. Vamos apagar aqui. E vamos lá. Então, menos 2 dividido por menos 0,5 é exatamente igual a 4. 2 dividido por 0,5 é 4. Só que a gente tem aqui sinal negativo no numerador, sinal negativo no denominador e a gente tem que fazer jogo de sinal. Então vamos lá, menos por menos, mais. Não precisa representar, já que o resultado é positivo. Vamos lá, multiplicado por quem? Por a elevado a 4 sobre a elevado a 2. Então vai ficar a, conservamos a base, fazemos o que com os expoentes? Vamos subtrair, então vai ficar 4 menos 2, multiplicado por quem? X elevado a quem? Se não tem nenhum número para representar o seu expoente, pode ter certeza que esse expoente é igual a 1. Então, o expoente aqui é 1, aqui também é 1. Então, vai ficar x elevado a quem? A 1 menos 1. Multiplicado por quem? Y dividido por 1 é o próprio y. Aí, vamos lá, vamos continuar. Aqui vai ficar 4, multiplicado por quem? A elevado a quem? A 4 menos 2, que no caso é A elevado a 2. Multiplicado por quem? X elevado a quem? A 1 menos 1, que no caso é 0. Multiplicado por quem? Por y. Agora, observe só. Isso aqui vai ficar 4A ao quadrado. X elevado a 0 é 1. Então, é como se eu tivesse o 1 sendo multiplicado aqui, vezes o y. Então, a resposta é 4A ao quadrado, y. Essa é a resposta da nossa divisão entre monômios. Beleza? Lembrando mais uma vez, na multiplicação, na divisão, o que é que a gente deve fazer? Devemos multiplicar ou dividir coeficientes numéricos com coeficientes numéricos e nós devemos multiplicar ou dividir partes literais com partes literais, lembrando das propriedades da potenciação para que a gente possa fazer o que é necessário, ou somar expoente ou subtrair expoente, dependendo da situação, dependendo de cada caso. Vamos lá? Vamos dar continuidade para a gente poder aprender mais e mais. Olha só esse problema. Paulo lançou um desafio. Qual é o quociente de x elevado a 5 por x elevado a 3? O que é que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que você está pegando x elevado a 5 e dividindo por x elevado a 3. Então, vamos lá. X elevado a 5 dividido por x elevado a 3 é exatamente igual a quanto? Bem, x elevado a 5 dividido por x elevado a 3 vai dar exatamente o quê? X elevado a quem? A 5 menos 3. Conservamos a base, subtraímos os expoentes quando nós temos divisão de potência de mesma base. Então, vamos lá. A resposta é x elevado a 2. Então, essa é a resposta para o nosso primeiro desafio de hoje. Vamos lá? Dando continuidade. Eu quero que vocês calculem agora mesmo. Peguem aí o material de vocês e vamos tentar. Eu quero que você calcule a primeira divisão aí do item A. Menos 32 ABC dividido por mais 8 AC. Como é que a gente deve fazer aí? Vamos lá? Olha só, gente. Item A. No item A, você tem menos 32, que é coeficiente numérico, e mais 8. Então, vamos dividir menos 32 por mais 8. Vamos utilizar o processo que a gente estava fazendo anteriormente, transformando tudo em fração. Essas divisões aí, menos 32 sobre quem? Sobre 8. Multiplicado por quem? Aqui, nós temos ABC como parte literal e na outra situação nós temos AC. Então, olha só, nós vamos colocar aqui A multiplicado por A sobre A, multiplicado por B, somente o B, sobre 1, que não tem B do outro, e C
sobre C. Tem C no primeiro monômio, tem C no segundo monômio. Nós vamos colocar aí C sobre C. Então, vamos lá. Aqui vai ficar o seguinte, ó. 32 dividido por 8 é igual a 4. A resposta é 4. Só que a gente tem que fazer o jogo de sinal. O numerador é negativo e o denominador positivo. Então, menos por mais, menos. Multiplicado por quem? Esse A já vai cancelar com esse A, porque vai ficar A elevado a 1 menos 1, gente. Isso aqui vai ficar assim, ó, multiplicado por A elevado a 1 menos 1. Multiplicado por quem? B dividido por 1 é o próprio B. Multiplicado por quem? C dividido por C, que no caso era para a gente representar como 1. Eu vou fazer todo o processo aqui exemplificando de forma mais simples, né? Bem detalhada. Vai ficar C elevado a 1 menos 1. E aí a gente vai ficar com o quê? Olha só, menos 4 multiplicado por A elevado a 0, multiplicado por B, multiplicado por C elevado a 0. O que é que você vai fazer? Olha só, puxando para cá, para dar essa resposta. Vai ficar menos 4, multiplicado por 1, multiplicado por B, multiplicado por C. Até porque A elevado a 0 é 1, C elevado a 0 é 1 também. Então vai ficar o seguinte, gente, menos 4, B é a resposta para o nosso item A. Então é menos 4B. Agora vamos observar o item B. No item B, a gente já vai de forma mais rápida. Vamos observar aí. Eu tenho o monômio mais 40, x elevado a 7, y elevado a 2, dividido por quem? Por menos 10, x elevado a 4, y elevado a 2. Então, como é que a gente vai atacar esse nosso problema? Nós vamos fazer o seguinte, vamos transformar tudo aqui em fração, as divisões que a gente quer fazer a indicação. Eu quero indicar a divisão de coeficiente numérico com coeficiente numérico, parte literal com parte literal, e aí vamos lá, organizando tudo. Vai ficar 40 sobre quem? Menos 10. Não fiz o indicativo do sinal positivo para 40, porque não existe necessidade. Multiplicado por quem? Por x elevado a 7 sobre quem? Sobre x elevado a 4. Multiplicado por quem? Por y elevado a 2 sobre quem? Y elevado a 2. Então, olha só o que a gente vai ter que fazer, preste atenção. Nesse caso aqui, a gente já observa logo que esse y ao quadrado com y ao quadrado, nós cancelamos e a resposta é igual a 1. Então, vamos lá. Só para organizar aqui. 40 dividido por 10, a gente sabe que é 4. Só que o sinal indicativo aqui vai ser o quê? Negativo, porque mais 40 com menos 10, mais por menos é menos. Fazemos o jogo de sinal. Menos 4, menos 4. Multiplicado por quem? Por x elevado a 7 menos 4. Multiplicado por quem? Por 1. Porque y ao quadrado dividido por y ao quadrado é exatamente igual a 1. Vamos lá? Agora, menos 4, multiplicado por quem? X elevado a 7 menos 4. 7 menos 4 é 3, então vai ficar x elevado a 3 vezes 1, que no caso, x elevado a 3. Então, a resposta vai ser o quê? Menos 4x ao cubo. Essa é a resposta do nosso item B. Beleza? Vamos lá, gente? Deu para pegar todas as informações aí? Estão entendendo tudo a respeito de divisão de monômios? Pois beleza, vamos dar continuidade, vamos atrás de mais questões para a gente poder enriquecer mais ainda essa aprendizagem. Olha só, item C e D. No item C eu tenho menos 100A ao cubo dividido por menos 25A ao cubo. Então olha só, como é que vai ficar? Item C, eu tenho menos 100 dividido por quem? Por menos 25. Então, parte numérica, ou seja, coeficiente numérico, nós vamos dividir com coeficiente numérico. E parte literal com parte literal. Então, vamos lá. Menos 100 dividido por menos 25, multiplicado por quem? Por A elevado ao cubo, que estará dividido por quem? Por A elevado ao cubo. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos fazer o seguinte. Menos 100 dividido por menos 25 vai ficar o quê? Menos 100 dividido por menos 25 vai ficar 4, multiplicado por quem? A elevado a 3 dividido por A elevado a 3
vai ser A elevado a 3 menos 3. Conservamos a base, subtraímos os expoentes e aí nós encontramos como resposta 4 multiplicado por A elevado a 0, onde a resposta é 4 vezes 1, que é igual a 4. Beleza? Tudo bem? Vamos passar para o item D. No item D, o que é que a gente tem? Nós temos mais 55 a elevado a 4 bc ao quadrado, dividido por quem? Por menos 11 a elevado ao quadrado bc. Olha só, como é que vai ficar essa divisão? Vai ficar assim, ó. Vou pegar coeficiente numérico, que no caso é 55, positivo, dividido por quem? Por menos 11, multiplicado por quem? Pela divisão entre as partes literais. Vou pegar a elevado a 4, sobre quem? A elevado ao quadrado, multiplicado por quem? Por b, sobre b, multiplicado por quem? Por c ao quadrado, sobre c. E aí vamos lá. 55 dividido por 11 é 5. Só que aí eu tenho 55 positivo e 11 negativo. Vou ter que fazer o jogo de sinal. Mais por menos, menos. Então, é menos quem? Menos 5. Multiplicado por quem? A elevado a quem? A 4 menos 2. Por que que eu faço isso? Porque eu estou trabalhando com divisão de potência de mesma base. Então, conserva a base, subtrai os expoentes, vai ficar 4 menos 2. Multiplicado por quem? Por B elevado a 1 menos 1. Multiplicado por quem? C elevado a 2 menos 1. E aí vamos lá? Vamos finalizar aqui. Menos 5. Multiplicado por quem? A elevado a 4 menos 2 é A elevado a 2. Multiplicado por quem? B elevado a 1 menos 1 é B elevado a 0. Multiplicado por quem? Por C elevado a 2 menos 1, que no caso é 1. E aí nós finalizamos com o quê? Com 5A ao quadrado, B elevado a 0 é 1, B elevado a 0 é 1, vezes quem? Vezes o C elevado a 1, que é C. Então, A ao quadrado, C. Então, essa é a resposta do nosso item D. Beleza, galerinha? Pegaram todas as ideias aí a respeito de divisão de monômios. Lembraram aí que a gente tem que sempre fazer o quê? Dividir parte numérica, ou seja, o coeficiente com coeficiente, parte literal com parte literal, observando todos os critérios das propriedades de potência, beleza? Nós temos que observar todos os critérios das propriedades de potenciação. Então, não esqueçam disso. Vamos colocar aqui o que a gente viu nessa aula de hoje. Nós vimos que para dividir um monômio por outro, nós dividimos os coeficientes entre si e as partes literais entre si. Então, se a gente for trabalhar com divisão de monômios, nós temos que fazer o quê? Dividimos coeficiente numérico com coeficiente numérico, parte literal com parte literal. Como a gente tem aqui nesse nosso exemplo, que a gente poderia fazer o quê? Pegar 15, dividir por 5, multiplicado por x elevado a 3 dividido por x, multiplicado por y elevado a 2 por y. Então, 15 dividido por 5 é 3, multiplicado por quem? Por x elevado a 3 menos 1, x elevado a 3 menos 1, multiplicado por y elevado a 2 menos 1. Então, foi isso que a gente trabalhou na nossa aula de hoje. Resposta desse exemplo aqui, para finalizar nossa aula, é 3 vezes x elevado a 3 menos 1 é x ao quadrado, y elevado a 2 menos 1 é y. Então, a resposta que nós temos para esse exemplo é 3x ao quadrado y. Isso aqui é a divisão, é a resposta da divisão entre os monômios 15x ao cubo e y ao quadrado, dividido por quem? Por 5xy. Beleza, galera? Nós encerramos por aqui nossa aula. Espero que você tenha aprendido tudo a respeito de divisão de monômios. Nós ficamos por aqui. Tenham um ótimo dia. Até a próxima.